Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação, uma iniciativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro com a Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ. E quem sempre conversa com a gente aqui sobre investimentos é Gilvan Bueno, que é especialista nessa área. Seja bem-vindo, Gilvan, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, um ótimo momento para todos que estão nos acompanhando. Muito pensamento positivo e uma recuperação rápida e que isso tudo acabe para voltarmos para o nosso cotidiano de grandes realizações. E além do pensamento positivo, muito trabalho, muito esforço para a gente não deixar cair completamente a economia, não deixar cair completamente a saúde das pessoas, e por isso, mesmo de casa, nós estamos trabalhando aqui, tentando levar cada vez mais informações para você que também está em casa ou que até precisa sair para trabalhar, mas que também precisa entender um pouco sobre investimento, porque ficar em casa com dinheiro trabalhando para a gente é muito melhor, né, Gilvan? Não, o seu comentário é ótimo. Eu estava vendo uma live do Jorge Paulo Lemon, José Galó, o David Vélez e o Setúbal, né, grandes personalidades, enfim. E eles falaram uma coisa que ficou muito na minha memória aqui, que é: crises são oportunidades. Então, eu estou catalogando todos os grandes negócios que estão acontecendo atualmente. Por exemplo, alguns bancos têm aumentado participações em shopping centers, outros bancos têm aumentado a participação em fintechs, investidores, pessoa física com grande valor de investimentos têm aumentado a participação, por exemplo, na Light. Então, se você começa a olhar esses exemplos, fica claro que crises são oportunidades. Gilvan, diante desse cenário caótico, pandemia, crise global, parece que o mundo não tem uma recuperação, um vislumbre de recuperação. Existe ainda algum país que possa se destacar, onde os investidores já podem começar a olhar com mais esperança? Sim, existe. Podemos destacar os Estados Unidos. E por que nós podemos destacar os Estados Unidos? Pela questão da forma de recuperação no mercado de capitais, né? Muitos analistas destacam que o mercado de capitais ele antecede os fatos, né? O que é o mercado de capitais? O que é o mercado de ações, né? São empresas. Então, as empresas elas conseguem contextualizar de maneira contundente, através da sua lucratividade, participação de mercado, entrega de resultados, a expectativa de futuro. Como eu sempre gosto de destacar, quando você compra uma ação, você está pagando de maneira antecipada por um lucro e por um dividendo, e por um crescimento de mercado. Então, nesse cenário, quando você olha para os Estados Unidos, a Bolsa dos Estados Unidos está se recuperando de uma maneira diferente dos demais. Lógico, vale a pena destacar que alguns ativos dentro da Bolsa, ou seja, algumas ações, então, tem uma participação maior. Exemplo da Amazon. A Amazon tem uma participação de 4% do principal índice de referência dos Estados Unidos. Logo, a Amazon teve uma grande valorização e puxou o mercado americano. Por que eu estou falando sobre isso? O Brasil aqui caiu 42% na crise, tá? Nesses 42% na crise, nesse mês eles recuperou 8%. Os Estados Unidos caiu 30%, já se recuperou quase 20%. Logo, por causa da economia americana, que tem uma estrutura, uma mão de obra qualificada e tem também tecnologia, que é muito diferente do Brasil. O Brasil é uma economia basicamente voltada por commodities, leia-se aí, exportação de grãos por exemplo, de matéria-prima e petróleo e minério, e os seus principais players, né? E os bancos, e aqui no Brasil os bancos atravessam uma grande dificuldade. Resumindo, sim, os Estados Unidos parecem atravessar essa crise olhando o mercado de capitais de uma maneira mais forte que os demais. E como se comporta dentro do mercado, dentro do mercado geral, né, esse mercado de capitais, um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, ou outros países também de terceiro mundo? É uma questão que eu tenho insistido bastante, é quando você olha o número de empresas listadas na Bolsa de Valores, né? Os Estados Unidos têm mais de 5 mil empresas, tem uma relação, ou seja, de mercado de capitais e PIB de mais ou menos 105%. O que é isso? Quanto do mercado de capitais, do mercado de ações, interfere positivamente no PIB, no crescimento do país? Essa relação é de 105%. Por exemplo, quando você olha para Hong Kong, é de mais de 1000%. Tá? E aí, aqui no Brasil, por exemplo, você tem
328 empresas listadas na Bolsa de Valores. É um número muito pequeno. Então, você olha, por exemplo, a Argentina tem 99 empresas listadas na Bolsa de Valores. Ou seja, são números pequenos, minúsculos, e aí quando você compara, por exemplo, com o mercado americano, é um mercado mais desenvolvido. Eu sempre gosto de destacar, por exemplo, que nós temos apenas 25 anos de uma moeda estável sem alta inflação. Gilvan, eu li uma notícia por esses dias que o governo norte-americano tem o planejamento de investir 19 bilhões de dólares no agronegócio norte-americano. Isso acaba desestabilizando essas exportações ou essas vendas no mercado de commodities, por exemplo, do Brasil, porque fortalece o agronegócio lá? Então, essa pergunta é ótima. Eu acho que não desestabiliza, mas contribui, né? Lembrando que o Brasil é um grande produtor em cana, soja e milho. Os Estados Unidos têm uma produção nos grandes centros americanos, que a gente chama de centrão do trigo, né? Do milho, perdão. E isso contribui de maneira positiva, Josué. Por quê? Uma vez que você tem o governo inserindo capital, é como se ele botasse lenha na fogueira, fazendo uma associação. Quanto mais lenha ele colocar, mais rápido esse trem vai andar, vamos colocar assim. Então, a gente tem lá um trem, você coloca a lenha nesse trem, né, vamos dizer que seja no período passado, então quanto mais madeira você colocar, mais rápido esse trem se recupera. Fazendo essa associação, para contextualizar o seguinte, quanto mais dinheiro você colocar na economia, e aí nos seus 3 principais setores, que são comércio, indústria e agronegócio, são os 3 pilares de uma economia, você sempre vai girar nesses 3 grandes pilares, você desenvolve mais rápido, né? Uma das críticas que a gente tem feito aqui no Brasil é que é uma hora do seguinte, você tem que botar estímulos, ou seja, você tem que botar dinheiro na economia, você tem que botar madeira, né, nessa fogueira para acelerar o crescimento, porque se você botar pouca madeira, esse crescimento vai ser menor. Então, para o setor de commodities, aquém. Hoje, por exemplo, os Estados Unidos estão botando uma relação de 10% do seu PIB, né? Alguns países estão falando de colocar 20% do seu PIB. O que quer dizer isso? Vamos dizer que você tem lá uma economia de 14 trilhões de dólares e você vai botar, por exemplo, 2,8 trilhões de dólares ali para estimular a economia, ou seja, você está estimulando a economia com 20% que você produz. O Brasil está algo em torno de 4%, então é um número bem aquém do que precisa, ou seja, se você põe menos, você cresce menos. É uma relação de investimento, né? Se você investe pouco, você ganha pouco. Exatamente. Ô, Gilvan, agora, quem quer investir nos Estados Unidos, brasileiros que queiram investir nos Estados Unidos, já tem esse insight aí de que lá a recuperação pode ser mais rápida, e aí quer investir. É um bom momento para se investir nos Estados Unidos e vou ainda além. É possível investir nesse momento? Sim, o Brasil tem veículos de investimento chamado fundos de investimento no exterior, foi liberado pela CVM. São fundos que podem investir 20%, 40% e 100% do seu patrimônio para investimentos no exterior. Como é que funciona isso? Para investidor em geral, um fundo de investimento pode aplicar 20% no mercado exterior, tá? Investimento exterior. Para investidor qualificado, que investidor qualificado? É aquele que tem R$1 milhão em investimentos. Ele tem fundos para ele que podem aplicar 40% do patrimônio do fundo em ativos no exterior. E para investidor profissional, que é aquele que tem 10 milhões em investimentos, ele tem fundos que podem aplicar 100% do patrimônio em ativos no exterior. Então, pense no número, pense que você tem aí R$100 milhões, um fundo de investimento, que é uma reunião de investidores, que é um condomínio de investidores, que é uma união para que você possa investir, né? Vamos dizer, é um investimento coletivo. Então, todos os investidores somaram ali R$100 milhões. 20% desses R$100 milhões podem comprar ativos no exterior, isso é feito em moeda em real, existem vários fundos de investimento que permitem essa aplicação. Esse investimento, às vezes, pode variar de 5, 10, 15, 20, 25 mil reais. Lembrando sempre aqui que a gente não está fazendo uma sugestão de investimento, mas sim apresentando o mercado a quem quer conhecer um pouco mais.
E quem quiser conhecer um pouco mais, né, a gente já está chegando no final dessa entrevista, mas quem quiser aprofundar mais nesse assunto, como faz aí? O CRA-RJ Play está disponível para todos, tá? Tem também o nosso YouTube e também no meu LinkedIn, que é o Gilvan Bueno Costa, você pode estar encontrando ali as principais atualizações. Então, você que quer compreender um pouco mais sobre esse mercado, pode acessar a CRA-RJ Play, a Rádio ADMRJ, também o LinkedIn e o Twitter do Gilvan Bueno, para poder aprofundar um pouco mais nesse assunto. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e bom trabalho aí de quarentena, bons investimentos aí para você. Para você também, para você e todos os nossos ouvintes. Muito obrigado e um ótimo dia. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, bons investimentos para você, fique bem e, se puder, fique em casa. Até o nosso próximo encontro.